Olá pessoal, estamos trazendo mais uma informação a respeito de E-Social e hoje vamos falar sobre autônomos categoria 15 e 13, ok? Existe uma parametrização bem diferenciada para autônomo categoria 15 e para quem já estava enviando folha de pagamento para esses autônomos, nós tivemos alterações nessa parametrização. Então é importante, fundamental que vocês verifiquem aí o que mudou, ok? Então vamos lá. Falando de autônomos, será necessário ter alguns eventos diferentes, tá? Entre categoria 15 e 13. Então, para quem usava o mesmo evento de provento, principalmente, para as duas categorias, não pode mais utilizar, tá? Você vai ter que definir qual evento você vai usar para um e criar, provavelmente, para a outra categoria um evento, e a gente vai falar aqui da parametrização em termos de E-Social para o envio deste evento, tá bom? No caso mais específico de categoria 15, ainda tem a necessidade de criação de outros eventos. Porque para o E-Social, principalmente na categoria 15, a gente informa só os 20% de base de INSS, né? E para os eventos de IR, a gente informa também apenas o percentual, e se tratando de cargas e passageiros, tem uma diferença aí. Um é 10% e o outro é 60%. Gente, então foram criados 7 novos eventos internos, tá bom? Especificamente para a categoria 15. E aí no Globus, a gente, quando falava em eventos de desconto de SESC e Senat, nós tínhamos um único evento com um único evento interno, tá? Este evento, ele não deve ser alterado, ele deve ser mantido, mas você precisa criar novos eventos com os eventos internos atuais, tá bom? Para separar e levar essa informação separada para o E-Social, porque conforme o layout, o E-Social quer receber separadamente os valores de SESC e de Senat, ok? Então foram criados aqui os eventos 562 e os 563, SESC e Senat respectivamente, para desconto mensal. E para quem tem esse tipo de desconto na folha de adiantamento, então o 564 e o 565, tá? A gente vai tratar da parametrização apenas do 562 e 563, e sendo necessário a utilização do 564 e 565, deve ser feito o mesmo procedimento, ok? Eventos de base e de remuneração. Nós também tivemos a criação do 566 para a base de INSS e do 567 para a base de IR. Específico que o E-Social precisa estar recebendo lá na configuração deles, tá bom? Então, gente, foram criadas aí duas fórmulas de cálculo para os descontos de SESC e Senat. SESC a gente desconta 1,5% conforme a legislação e o Senat 1%. E aqui são apresentadas a fórmula como ela tem que estar lá no Globus, ok? A gente está falando de parametrização de eventos, de fórmula de cálculo, mas qualquer dúvida nessa área, vocês podem entrar em contato com o atendimento Folha aqui da Praxio. Gente, então na rotina de fórmula de cálculo, ela está lá em cadastros gerais, fórmula de cálculo, você vai criar uma fórmula como o SESC e vai aqui aplicar formulazinho na abinha de fórmula, tá? Especificamente essa fórmula aqui. E na parte de condições para execução, a parte de parâmetros da fórmula, você vai deixar as flags conforme o nosso exemplo aqui, tá? Você vai flagar pagamento autônomo, prolabore, adiantamento, prolabores, enfim, do jeitinho que está aqui, ok? Da mesma forma, a gente também é necessária a criação da fórmula do Senat. Então, vai aplicar também a mesma fórmula e na aba de condições lá de parâmetros, você vai aplicar também conforme o nosso exemplo aqui, tá bom? Ok, feitas as fórmulas, então, o que eu preciso fazer? Então, vamos ver como é que fica a parametrização desses eventos.
O importante é que vocês não alterem os eventos já utilizados, tá? Tanto o evento de provento de autônomos, os eventos de SEST já utilizados, eles ficam como estão, mas você vai criar novos eventos e passar a utilizar esses novos eventos. Porque no caso de uma retificação de uma folha passada, você vai precisar dessa informação e da referência daquele evento, né? O primeiro evento, então, aqui, gente, sempre pensando em autônomo categoria 15, é o desconto do SEST, tá? Você vai criar um eventozinho, vai colocar o código dele conforme a sua sequência de códigos. O importante aqui é associar o evento interno 562, ok? Conforme a gente está apresentando aqui nesse parâmetro. Na parte de informações do e-social, como é que fica, então, essas informações para o e-social? Ele vai na rúbrica 9217, contribuições a outras entidades e fundos, e ele vai então em SEST, porque a gente está falando de um evento de SEST aqui na parte de incidência para INSS, tá? Nas outras incidências fica zerado, ok? Então aqui o e-social vai conseguir identificar que trata-se de valores de SEST. Aí nós vamos ver então um evento de Senat. Mesma coisa, você vai lançar um código lá na tua sequência, um evento de desconto, e um evento interno 563. Tá? Na parte de informações do e-social, então você vai usar a mesma rubrica, porque ele serve para os dois casos, porém na incidência você vai utilizar 35, que é correspondente a Senat. E os outros tributos ficam sem incidência, ok? Feito isso, então, você precisa associar aquela fórmula de cálculo ao teu evento correspondente, tá bom? Então, aqui no caso, no nosso exemplo, a gente está associando aquela fórmula 803 ao nosso evento de SEST, que foi criado 369. Fazendo as associações, gravei OK. Vou fazer a mesma parametrização para o meu evento de Senat, associando ele à fórmula de cálculo correspondente de Senat, aqui como no meu exemplo, tá bom? Os parâmetros podem ficar exatamente como estão aqui, tá? Então, ok. Então, gente, aqui a gente segue com um exemplo, porque nós não temos só a criação de eventos de SEST e Senat para a parte de categoria 15, tá? Quando a gente fala de INSS e de IR, o e-social ele tem uma parametrização muito específica. E esse trecho ele foi tirado lá do MOS da versão 2.5. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, para a gente entender bem como é que fica isso, de carga de 10 mil. Tá? Então, um evento de provento de 10 mil. E como é que fica essa questão para esse autônomo categoria 15? Tá? Esse evento de 10 mil, ele se divide em 3 eventos. Olha aqui, o meu primeiro exemplo. Um frete de remuneração de INSS, um frete de remuneração de IR e um frete de remuneração. Tá? Aonde, no primeiro caso, INSS, eu vou ter a incidência no INSS apenas, IR e FGTS eles vão ficar zerados, e a gente vê aqui que corresponde a 20% dos meus 10 mil. Então, 10 mil aqui no meu valor. Nós vamos ter na parte de remuneração de IR o 11 somente no IR, nos outros tributos eles ficam zerados, como é cargas, nosso exemplo, um IR de 10% sobre o valor total do frete, que é 10 mil, então R$1.000. E o meu frete, ele fica então com uma parametrização de 9 apenas no IR, né, para não ser informado isso em DIRF, né, considerado, e zerado nos outros tributos, sendo que ele fica, então, ele apresenta somente a diferença, que seria 7 mil. Tá? Esse aqui é um exemplo do e-social, só para a gente entender. E aí ele mostra também os descontos de INSS, de SEST e de Senat, como é que ficou. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Ponto importante é assim, da onde ele vai entender, porque como o meu IR,
eu tenho que reter 10% de carga e 60% de passageiros, da onde ele vai entender que essa informação, aonde está essa informação para o nosso cálculo, tá? Ele vai entender aqui do histórico salarial dos autônomos. Então, você vai no caminho aqui que a gente está mostrando, e nesse percentual que você já cadastrou aqui, ele vai considerar esse percentual. Então, mudando esse percentual, você precisa alterar ele aqui também no histórico, tá bom? Quando esse cálculo for gerado, ele vai considerar aqui 10% ou o percentual correspondente que você indicou. Ok, próximo slide. Então, a gente vai partir agora para a criação do evento de base de INSS, né? A gente vai estar utilizando, deve ser utilizado o evento interno 566. E aí você vai criar esse evento para ele calcular aqueles 20% que a gente comentou no exemplo lá do E-Social. Exatamente nesses parâmetros aqui, tá? Mas na parte de informações do E-Social, note lá naquele nosso evento, lembra que ele informa como remuneração INSS? Porque é o que a gente vai enviar. Então, na rúbrica, a gente vai enviar como remuneração e aqui 11 no mensal, exatamente como está lá. E 00 nas demais incidências, tá? Nós vamos criar também a parte de IR. Opa! Aqui, você vai criar um evento novo com o código correspondente na tua sequência, nesses moldes, utilizando o interno 567, tá? E na parte do E-Social, rúbrica 3501 de remuneração e o 11 somente para o IR, ok? O restante zerado. Um outro evento de remuneração, também um código de sequência que você tenha, utilizando o 568, né, o código interno. E aí, como é que vai ficar essa parametrização? Esse é o terceiro naquele nosso exemplo, né? Onde a gente vai levar somente a diferença, tirando a parte de remuneração INSS e IR, né? Ficando então o 70% do valor no nosso exemplo, tá? Ele também vai entrar como evento de remuneração 3501, ele vai zerado para as incidências e no IR outras verbas não consideradas como base, tá? Isso para a DIF, ok? Gente, e além disso, a gente ainda tem o evento próprio de remuneração, ou seja, o evento de provento, aquele evento que era os 10 mil, porque o Globus precisa dessa informação para efetuar o cálculo, né? Então, é o evento que você já utiliza para a categoria 15, que deve ser diferente do categoria 13, né? Ele vai estar no Globus, mas quando você manda esse evento, que é o total da remuneração, no caso de categoria 15, eu vou mandar ele apenas como evento informativo. Então, ele vai estar na rubrica 99,89 e com os valores de incidência zerados para os tributos, ok? E uma informação importante, o cálculo dos eventos internos, os 566, 567 e 568, eles só serão realizados se no cadastro do autônomo, aqui na abinha de documentação 2, a categoria estiver como 15, ok? Esse parâmetro é fundamental para este cálculo. Então, como é que fica o nosso histórico financeiro desse autônomo, categoria 15? Ele fica dessa maneira, olha. O meu evento de provento, vamos supor que aqui seja os 10 mil, ele foi enviado para o E-Social como base, como informativo, né? Eu vou ter o desconto de INSS, o meu SES, o meu SENAT, e aqui as bases, olha, que eu vou estar informando para o E-Social, tá? Base de INSS categoria 15, a base de IR que eu criei, e aquele remuneração E-Social que vai lá com o IR no código de incidência 09, para não ser considerado na DIRF, tá bom? Então, essa é a parametrização necessária
para vocês terem a partir de agora para a categoria 15. Então, no caso, para o próximo fechamento, vocês já precisam parametrizar esses eventos para a sua folha sair direitinho. Nós não temos ainda a informação do E-Social a respeito de IR, mas quando entrar IR, então você já vai ter essa parte toda parametrizada, ok? Gente, então categoria 15, 13, desculpe, como é que fica? Normal, né? Então, meu evento de provento é exatamente o que eu vou informar para o E-Social. Categoria 13 são os autônomos normais. Na categoria do E-Social, na abinha de dados trabalhistas, lá ele sai na categoria 701. E ele vai ser enviado assim, olha, 3501 de remuneração para a rúbrica, e 11 para INSS e 11 para IR, que são as incidências normais sobre 100%, ok? E demais tributos, se não tiver nenhuma incidência, 00. E as bases do meu categoria 13 são eventos de base mesmo, eu não vou estar informando nada, ele sai tudo como 00 em todas as incidências. Atentando aqui para as rúbricas, que para a Previdência, né, para o INSS é 9201 e para o IR é 9203, ok? É isso então, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.